Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram, também no Facebook. Davi voltou a fazer live hoje. Também curte lá, vai ser muito bom, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, capítulo 2 do livro de Amós. Versículo 13 diz assim: Pois eis que eu vos apertarei em vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes, né? O sentido nesse versículo é que Deus está saturado, tá? E cansado com os pecados de Israel e também de Judá. Deus, ele não tolera pecado. Deus não tolera. Deus estava já exausto com aquilo. Deus não estava mais suportando aquilo, em outras palavras. Se tem uma coisa que Deus odeia, é insuportável para Deus, é inaceitável para Deus, é pecado, rebeldia, questões erradas que as pessoas cometem. E o povo de Deus, Deus corrige o povo dele. Deus não passa pano para o povo dele. Verso 14. E o ligeiro não poderá fugir, e o forte não se lhe ajudará na sua força, nem o valente livrará a sua vida. Ao ouvir a mensagem de Amós, o povo aparentemente passou por cima da sua profecia. Como o versículo 12, né, recalca a sua atitude. Era de nada. Semelhante poderia acontecer ou se tal coisa absurda, de alguma forma, viesse a acontecer, certamente, eles seriam capazes de defender-se propriamente. Só que conhecia os seus pensamentos. Trata-se de a seguida através dos insinuar que ele lutará como inimigo e como ele. Verso 15 diz assim: O que maneja o arco não resistirá, nem escapará o ligeiro de pés, nem tampouco os que cavalga em cavalo. Salvará a sua vida. É interessante que, por seus pecados e rebelião, o povo de Israel já não queria a libertação de Deus, mas Amós, sim, afirmara que eles poderiam livrar-se. De entretanto, Deus diz o contrário. A palavra nos quer dizer estar sem armas quando eles fugiam. O soldado atira de lado e as suas armaduras e as armas para poder escapar mais facilmente. Isso seria a condição de Israel. Assim diz o Senhor. Por mais que eles lutariam, eles jamais. O verso 16 diz assim: E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu. Naquele dia, diz o Senhor. Sem Deus, nós estamos desamparados. Sem Deus, nós não temos coragem. Sem Deus, nós estamos desprotegidos. E sem Deus, nós vamos tentar fuga. Por isso que a gente precisa sempre estar submisso àquilo que Deus está falando. É Deus está falando? Vai cumprir.
A gente sabe quando Deus está falando. Não importa, mas eu não acredito, não sei o quê. Mas se Deus está falando, você muito bem sabe. O povo ali de Israel e Judá, o reino sul e o reino norte, sabia que era Deus que estava falando. E estava subestimando, não é Amós, estava subestimando aquilo que Deus estava falando. E que nós possamos não subestimar a voz de Deus. E aí nós sabemos se a gente está no erro ou não. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Estenda as tuas mãos sobre cada pessoa que tenha ouvido a palavra do Senhor e que tenha trazido uma reflexão nos seus corações. Porque aqui não é o pastor que está falando, mas o próprio Deus que está falando aqui, como não era Amós que estava falando, mas era Deus através de Amós que estava falando. Que nós possamos ser corrigidos pelo Senhor e ser acessível àquilo que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá. Em nome de Jesus.